DZ. Uma informação importante para esta história é que o pai de Bakugo morreu quando ele era mais jovem. Deitado em uma cama nos dormitórios da escola de heróis mais exclusiva do Japão estava um estudante de cabelos loiros e cabeça quente. Para qualquer um que conhecesse o jovem, eles saberiam que havia algo errado com ele. Ele não gritou com ninguém nem os chamou de personagens secundários, o que era um pouco fora do personagem dele. Ele simplesmente passou o dia em silêncio e foi para seu quarto após seu treino diário. Ninguém, exceto Deku Kirishima, perguntou a ele o que estava errado. Ele quase contou a Kirishima, mas decidiu não fazê-lo. Ele não queria aborrecê-los com seus problemas. Era uma questão bastante pessoal em relação à sua mãe. Ao contrário do que alguns de seus colegas acreditavam, ele não era estúpido. Ele sabia desde que seu pai morreu quando ele era criança que sua mãe estava solitária. Claro que ela nunca demonstrou, pois ela era tão cabeça quente e impetuosa quanto ele agora. Não foi o suficiente para enganá-lo. Ele conseguia se lembrar de noites em que ouvia fungadelas vindas do quarto de sua mãe à noite antes de ela ir dormir. Ele também sabia que depois do incidente no campo de treinamento onde eles foram atacados pela Liga dos Vilões, e eles foram praticamente forçados a viver no campus, as coisas iriam piorar para sua mãe. Todos esses pensamentos não eram exatamente a causa de seu comportamento estranho, no entanto. Não. O problema era que ela realmente não estava triste. Não o entenda mal, ele não quer que ela fique triste, mas algo estava errado com ela. Ele tinha ido para casa recentemente e ela parecia bastante feliz. O completo oposto de como ele imaginava que ela estaria. Enquanto assistiam TV na sala de estar, ele relutantemente perguntou a ela sobre isso e foi quando ela lhe contou. Ela tinha um namorado. Ela não disse isso diretamente, mas ele conseguia ler nas entrelinhas. Eles aparentemente estavam se vendo há alguns meses antes de ele começar na UA. Mas o maior choque de todos foi que o cara era 7 anos mais novo que ela. O que significa que ele tinha apenas 28 anos. Após a revelação, ela o convidou para jantar com eles no sábado. Que era hoje. Bakugo não queria conhecê-lo. Ele não estava chateado porque sua mãe estava namorando de novo, era esperado. Ele só não sabia o que fazer. Se ele estragasse tudo, sua mãe provavelmente o mataria. Não. Ela definitivamente o mataria. Virando a cabeça, ele olhou para o relógio na gaveta da mesa de cabeceira e suspirou. Estava na hora. Ele se vestiu rapidamente, enfiou as mãos nos bolsos e saiu. Ei Kachan, aonde você vai? Deku perguntou do sofá. Ida e Todoroki olharam para ele também aparentemente esperando uma resposta. Infelizmente para eles, não receberiam uma. Ele olhou para eles brevemente e continuou seu caminho. A alguns quilômetros de distância, outro loiro também estava se preparando. O dito loiro tinha cerca de 1,85 m e tinha 3 leves marcas de arranhões no rosto que ele tinha desde que nasceu. Ele usava calças pretas e simples com uma camisa polo azul escura e tênis pretos combinando. Para completar, ele tinha um belo relógio preto na mão esquerda. Verificando as horas rapidamente, ele pegou seu celular e fez uma ligação. Olá Naruto. Ei Mitsuki-chan, agora é uma boa hora. O agora chamado Naruto perguntou. Sim, está perfeito. Katsuki está a caminho enquanto falamos. Está tudo pronto. Mitsuki respondeu alegremente. Perfeito. Vejo você em breve. Ele disse antes de desligar. Ele rapidamente pegou as chaves do carro e saiu. Quando ele engatou a marcha e começou a dirigir para a casa de Mitsuki, ele não pôde deixar de se sentir nervoso. Ele já tinha visto o temperamento explosivo de Mitsuki antes e tinha visto na TV que seu filho havia herdado tal temperamento. Ele sentiu que teria que pisar em ovos ao falar com ele. Se tudo corresse bem, espero que o garoto gostasse dele. Depois de uma breve espera no sinal vermelho, ele finalmente chegou ao complexo de apartamentos. Ele estacionou o carro e subiu as escadas. Ele não teve que esperar muito depois de bater para Mitsuki abrir. Naruto não pôde deixar de dar a ela um longo olhar apreciativo. Ela usava uma blusa branca de alças finas por baixo de um suéter vermelho aberto e uma saia preta que parava alguns centímetros acima dos joelhos. Você está incrível. Ele disse, fazendo-a sorrir. Ela rapidamente se inclinou para frente, envolvendo os braços em volta dos ombros dele e deu-lhe um rápido beijo nos lábios. Você também parece muito bem. Ela respondeu. Obrigada por fazer isso, a propósito. Ela acrescentou depois. Naruto sorriu antes de deixar suas mãos descansarem na cintura dela. Não é nada. Sei que isso é importante para você, então não pude dizer não. Ele respondeu. Só espero que aquele pirralho meu entenda e não comece nada. Quando eu disse a ele que estava saindo com alguém, ele ficou bem quieto o resto do dia. Ela confessou e encostou a cabeça no peito dele.
Tenho certeza de que tudo ficará bem. Ele disse tentando aliviar um pouco as preocupações dela. Assim que ele terminou de falar, eles ouviram uma batida na porta. Katsuki estava aqui. Mitsuki abriu a porta e seu filho entrou. Naruto observou divertido enquanto o jovem era abraçado à força por sua mãe. Ele podia dizer que o garoto queria se afastar, mas ficou no lugar de qualquer maneira. Katsuki. Mitsuki começou. Este é Uzumaki Naruto. Ele é aquele de quem eu te falei. Ela disse indicando para ele. Naruto andou para frente e estendeu a mão em saudação. Bakugo olhou para a mão dele por alguns segundos antes de relutantemente pegá-la. É bom finalmente conhecê-lo. Sua mãe me falou muito sobre você. Naruto cumprimentou. Bakugo não respondeu e simplesmente o encarou. Vendo isso, Mitsuki decidiu que era hora de começar a comer para acabar com a tensão. Sentindo que isso não estava indo exatamente como Mitsuki planejou, Naruto limpou a garganta. Eu prometi a ela que tentaria me conectar com ele, então aqui vai. Bakugo. Disse o garoto, erguendo os olhos do prato. Eu vi que você ficou em primeiro lugar no festival de esportes da UA. Isso é bem impressionante. Você é muito poderoso para sua idade. Naruto elogiou. Bakugo não conseguiu deixar de lembrar como Todoroki não tinha ido com tudo e praticamente desistiu durante a batalha final do torneio. Isso o irritava pensando nisso. Eu não considero isso uma vitória. O idiota nem tentou. Ele disse com raiva. Foi nesse momento que Naruto se lembrou de algo que Mitsuki havia lhe contado sobre seu filho. Seu objetivo era ser o herói número 1. Superar All Might. Ele teve uma ideia. Isso pode ser verdade, mas uma vitória é uma vitória. Por aquele breve momento no tempo. Contra todos da UA que estavam competindo, você era o número 1. Bakugo parou seus hachis no meio do caminho para sua boca e teve uma epifania. Ele estava certo. Ele era o número 1. Ele era melhor do que todos naquele torneio, mesmo sem meio bastardo. Naruto percebeu isso e continuou. No ritmo que você está indo atualmente, você já está no caminho certo para ser o herói número 1 quando se tornar profissional. Bakugo não percebeu que estava assentindo em confirmação às palavras do seu colega loiro. Esse cara sabia do que estava falando. Vendo que ele não era tão ruim assim, Bakugo finalmente fez uma tentativa de conhecer o cara. Então, como exatamente vocês dois se conhecem? Ele perguntou enquanto apontava seus hachis para sua mãe e para o loiro. Sua mãe foi quem respondeu. Na verdade, nos conhecemos em um mercado. Ela revelou. Eu estava comprando alguns ingredientes para fazer takoyaki. Enquanto caminhava pelo corredor de frutas, não notei uma maçã no chão. Acabei pisando nela e teria batido minha cabeça em algumas caixas. Felizmente, fui pega antes que isso acontecesse. Ela acrescentou. Mais alguns centímetros e a cabeça dela provavelmente teria se partido se ela tivesse batido nas caixas. Naruto acrescentou. Tentei dar-lhe algum dinheiro por me salvar, mas ele não quis aceitar. Não gosto de ficar em dívida com as pessoas, então deixei claro que iria retribuí-lo por me pegar. Foi quando ele me disse que se eu realmente quisesse retribuí-lo, que eu deixasse me levar para jantar. Ela disse ao filho enquanto sorria carinhosamente com a lembrança. Fiquei hesitante no começo, principalmente depois de ouvir o quanto ele era mais novo que eu, mas decidi que se era só isso que ele queria, que se dane. Fomos jantar e, pela primeira vez em muito tempo, tive uma ótima noite fora. Fiquei surpresa e perguntei se ele gostaria de fazer isso de novo e ele concordou. Com o tempo, percebemos que as coisas estavam realmente muito boas entre nós e aqui estamos. Ela concluiu. Bakugo olhou bem para sua mãe e percebeu que ela realmente parecia feliz. Mais feliz do que ele a tinha visto nos últimos anos. O sorriso nunca deixou seu rosto enquanto ela contava a história de como eles se conheceram. Ele nunca diria isso em voz alta, mas o cara estava ganhando alguns pontos em seu livro. Assentindo por ter sua pergunta respondida, ele continuou com outra. Desta vez, direcionada diretamente ao homem loiro. Então, o que você faz? Naruto esfregou o queixo enquanto pensava em como dizer isso. Eu sou o que você chamaria de herói de aluguel. Tenho uma licença de herói, mas não faço parte de uma agência, nem tenho a minha própria. Sua individualidade é uma droga ou o quê? Bakugo perguntou em seu jeito habitual de falar antes de pensar. Ele percebeu que era a coisa errada a fazer quando viu sua mãe lhe dando um olhar furioso. Felizmente para ele, o loiro apenas riu. Não exatamente. Posso dizer com segurança que não acredito que haja alguém vivo que possa me vencer agora. Naruto disse a ele. As sobrancelhas de Bakugo levantaram-se ligeiramente. Agora ele estava intrigado. O que sua individualidade faz? Ele perguntou. Tentando soar indiferente sobre isso. Naruto olhou para Mitsuki antes de olhar de volta para Bakugo e sorriu.
Vou te dizer uma coisa. Por que não terminamos de comer e então eu te mostro? Podemos ter uma pequena luta. Você está dentro. O garoto disse com um sorriso louco antes de começar a devorar sua comida. Mitsuki olhou para o filho e balançou a cabeça, mas sorriu mesmo assim. Isso estava indo muito melhor do que ela esperava. Ela estava preocupada que ele causasse uma grande cena e começasse a insultar Naruto, mas felizmente parecia que ele estava se aquecendo para ele. Para surpresa de ninguém, Bakugou terminou sua comida rapidamente e bateu o pé impacientemente enquanto esperava o namorado de sua mãe terminar a dele. Infelizmente para ele, o dito loiro estava tomando seu doce tempo enquanto elogiava a comida de sua mãe. Finalmente Naruto terminou. Você realmente se superou, Mitsuki-chan, isso foi delicioso. Ele disse a ela enquanto dava tapinhas em seu estômago. Ela se inclinou para frente e descansou a cabeça na palma da mão aberta e perguntou se ele realmente achava isso. Bakugou realmente não queria ver ou ouvir os dois flertando e tossiu alto em sua mão. Tudo bem, você terminou, vamos ver essa sua peculiaridade. Ele disse enquanto se dirigia para a porta. Naruto sorriu e se virou para Mitsuki, mas ela o venceu. Vocês dois vão, eu espero vocês aqui. Ela disse, feliz que seus dois meninos estavam se dando bem. Os dois começaram a caminhar para um parque isolado nas proximidades. Este era o local perfeito, pois não havia muitas pessoas aqui, pois era em uma parte mais isolada da cidade. Foi nesse ponto que Bakugou percebeu algo e expressou sua preocupação. Oi. Como vamos fazer isso? É ilegal usar nossas peculiaridades em público. Naruto apenas começou a se alongar. Não se preocupe. Não vai demorar muito. Nós iremos embora antes que alguém realmente perceba alguma coisa. Só tome cuidado para não usar nenhuma explosão muito grande. Isso é basicamente pedir para ser pego. Ele disse acalmando o garoto. Tudo bem. Então quais são as regras? Bakugou perguntou enquanto mini explosões começavam a detonar em sua mão. Só tente me acertar. Um golpe e você vence. Simples, certo? O loiro explicou. Bakugou não gostou que o loiro parecesse tão relaxado e começou seu ataque. Naruto viu isso chegando e sorriu e fechou os olhos. Bakugou estava a poucos metros dele e usou uma pequena explosão para acelerar e chutar a cabeça do loiro. Para sua surpresa, Naruto se abaixou para fora do caminho antes de sair do caminho de seus socos. Bakugou tentou socos, chutes e até mesmo algumas pequenas explosões, mas nada conseguiu conectar. Logo ele estava começando a se sentir cansado. Não importava o que ele fizesse, o loiro parecia estar 3 passos à frente dele. Pronto para sair do caminho de seu ataque. Ele tentou novamente por mais alguns minutos, mas foi recebido com os mesmos resultados. Ocasionalmente, Naruto cutucava 2 dedos em sua cabeça, peito e costas antes de desviar de seu contra-ataque. Ele criou espaço e se deu um tempo para respirar. Ele estava ofegante, suor escorrendo pelas têmporas. Como, diabos, você está fazendo isso? Ele finalmente perguntou. Isso seria graças à minha individualidade, Bakugou. Olhe atentamente. Bakugou observou enquanto a íris de Naruto começou a se dividir até que havia 5 em cada olho. Esta é a minha individualidade. O Todo-Poderoso. Com isso, posso ver todos os futuros possíveis de uma vez e mudá-los se eu quiser. Eu simplesmente olhei para cada movimento que você poderia fazer e ajustei para eles. É um pouco mais complexo do que isso, mas é isso. Ele explicou enquanto seus olhos voltavam ao normal. Bakugou ficou atordoado. Essa era possivelmente a individualidade mais poderosa que ele já tinha ouvido falar. Foi quando um pensamento o atingiu. Espere. Se você tem uma individualidade tão forte assim, por que você não é o herói número 1? Naruto deu de ombros. Esse tipo de vida não me interessa muito. Eu só ajudo quando eles precisam de mim. Além disso, sou muito bem pago. Além disso, se eu saísse todo dia fazendo o que todos os outros heróis profissionais faziam, eu nunca teria conhecido sua mãe. Bakugou não conseguia entender isso. Com esse tipo de poder à disposição, ele tinha certeza de que Naruto poderia ter sido o maior nome em heroísmo. Em vez disso, o homem estava contente vivendo uma vida normal com sua mãe. Ele não conseguia imaginar viver uma vida tão lenta, mas isso reforçou um pensamento que ele estava tendo. Os sentimentos desse cara por sua mãe eram genuínos. Parece que ele ficaria por aqui por um tempo. Poderia muito bem ser legal com ele. Eu acho que você é bem estúpido por desperdiçar um poder tão forte assim, mas tanto faz. Vamos lá. Minha mãe provavelmente está nos esperando. Ele disse antes de voltar na direção de sua casa. Enquanto eles estavam voltando, Bakugou falou mais uma vez. Mamãe me disse que vocês estão juntos há cerca de 9 meses. E, o tempo realmente passou rápido.
Naruto respondeu: porque você tocou nesse assunto. Então vocês estão falando sério mesmo? Ele seguiu depois de um tempo. Naruto percebeu que o garoto levou alguns minutos para perguntar. O garoto deve ficar desconfortável com esse tipo de conversa. Muito. Na verdade, uma das razões pelas quais pedi para você vir treinar comigo foi para que eu pudesse falar com você sobre algo. Quero pedir para sua mãe se mudar para minha casa, mas quero sua opinião sobre isso antes de pedir. Ele disse, chocando a loira acinzentada. Ele não esperava por isso, mas tentou não deixar transparecer. Se minha mãe quiser, tudo bem para mim. Vou ficar na escola durante o verão. Ele disse. Você pode vir e ficar quando quiser, Bakugo. Minha casa tem quartos suficientes para isso. Não quero que você sinta que estou tirando sua mãe de você. Além disso, tenho um complexo de treinamento subterrâneo que você pode usar quando quiser. Ele acrescentou. Embora o garoto possa não demonstrar, Naruto sabia que não era a ideia mais emocionante para ele. Convidá-lo para ficar quando quisesse e poder treinar era uma boa maneira de aquecê-lo para a ideia. Na verdade, eu poderia até te ensinar algumas técnicas e estilos de luta que poderiam realmente te ajudar a ficar mais forte. Depois de ver o que você conseguiu fazer hoje, eu posso ver o potencial em você. Bakugo estava realmente tentando não deixar sua excitação transparecer agora. O loiro era muito mais forte do que aparentava. Ele tinha certeza que se o treinasse ele seria um monstro em pouco tempo. Tossindo levemente, ele andou mais rápido para que Naruto não visse os cantos de sua boca começarem a se contorcer para cima. Acho que seria ótimo. Apresse-se. Minha mãe está nos esperando. Ele disse e andou mais rápido. O resto do dia foi agradável. Bakugo contribuiu para as conversas e Mitsuki estava de ótimo humor porque seu filho e namorado estavam se dando bem. Algumas semanas depois, Naruto e Mitsuki estavam oficialmente morando juntos. Fiel à sua palavra, ele fez Bakugo vir algumas vezes para ajudá-lo com sua resistência e para começar a lhe ensinar algumas artes marciais para incorporar em seu estilo atual. Foi um pouco trabalhoso mudar todas as coisas para a casa dele, mas eles conseguiram. A maior parte dos dias foi gasta comprando novas decorações para a casa dele e cuidando da mudança de endereço dela. Finalmente, eles terminaram sua última viagem a IKEA, onde compraram uma cama nova, grande o suficiente para os dois, e cortinas novas para a sala de estar. No momento, o casal estava aninhado na cama assistindo TV depois de um longo dia de caminhada e montando os últimos móveis. Isso é legal. Depois de um dia exaustivo, é bom apenas deitar na cama e descansar e relaxar um pouco. Mitsuki diz enquanto pressiona suas costas contra ele. Eu sei o que você quer dizer. Mas eu sei de outra maneira de ajudar você a relaxar. Ele disse a ela com um pequeno sorriso. Ela sabia o que aquele sorriso significava e deu um dos céus. Sério? Ela perguntou brincando. Como? Naruto não respondeu e simplesmente os rolou até que ele estivesse pairando sobre ela. Ele beijou seu pescoço antes de trilhar beijos por seu peito. Ele colocou o short pequeno que ele tinha comprado para ela e começou a deslizá-lo para baixo junto com a calcinha de renda preta que ela usava por baixo. Ela levantou os quadris para ajudá-lo e instintivamente juntou os joelhos. Não tendo nada disso, Naruto o separou antes de continuar sua trilha. Ele beijou o interior das coxas dela antes de trabalhar seu caminho para dentro. Depois do que pareceu uma eternidade, Mitsuki sentiu a língua dele entrar em sua caixa. Ela mordeu o lábio inferior e agarrou os lençóis enquanto sentia a mão dele encontrar seu nó com o polegar e começar a massageá-lo. Ela estava grata por Katsuki estar de volta à escola, pois ele certamente ouviria seus gritos quando seu primeiro orgasmo a atingisse. Ela ofegou e tentou se sentar, mas seus braços tremiam. Ela gemeu quando sentiu a língua dele começar a explorar e uma mão subindo para segurar um dos seus seios e começar a beliscar seu mamilo. Quando ela estava perto de sua segunda liberação, o loiro parou seu ataque. Por que você parou? Ela perguntou trêmula. Acho que é hora do prato principal. Ele disse enquanto tirava suas próprias roupas. Ele a agarrou pelas coxas e a puxou para a beirada da cama. Ele se alinhou e começou a deslizar sua vassoura de útero para cima e para baixo em sua fenda, fazendo-a arquear as costas enquanto ele a provocava. Ele sorriu para sua impaciência quando ela começou a empurrar seus quadris para mais perto dele. Não querendo provocar a mulher por mais tempo, ele se deixou entrar. Ela soltou um gemido profundo quando ele se deixou entrar centímetro por centímetro até que estivessem totalmente conectados. Dando a ela um minuto para se ajustar, ele se retirou até que apenas a cabeça estivesse dentro e empurrou. Por mais que ele tivesse visto isso, a visão dos seios de Mitsuki saltando para cima e para baixo com suas estocadas nunca o cansou.
Ele se inclinou e segurou sua bochecha antes de beijá-la profundamente, diminuindo seus movimentos. Ele quebrou o beijo e saiu dela. Vire-se. Ele ordenou. Sem perder tempo, Mitsuki se virou e sentiu ele agarrá-la pelos quadris e levantar seu traseiro. Antes que ela pudesse dizer a ele o quão embaraçosa era essa posição, ela estava mais uma vez preenchida. Ela agarrou a beirada da cama e empurrou a cabeça para baixo no colchão em uma tentativa de acalmar seus gemidos. Ela tinha certeza de que os vizinhos seriam capazes de ouvi-la se ela não estivesse fazendo isso. Naruto deu umas palmadas em cada bochecha 2 vezes enquanto continuava a estocar dentro dela. Ele tinha estado com algumas mulheres na vida, mas nenhuma se comparava a ela. Havia algo em fazer amor com uma mulher que era diferente de simplesmente transar com elas. Enquanto ele mantinha o ritmo, ele podia sentir o acúmulo aumentando. Mitsuki-chan, estou perto. Ele a avisou. Se ela ouviu, ela não fez nenhuma indicação enquanto continuava a jogar seus quadris para trás para encontrar suas estocadas. Poucos minutos depois, ele empurrou mais uma vez, mantendo-a no lugar. Ele respirou fundo algumas vezes e se retirou lentamente. Ele observou enquanto os fundos corporais brancos começaram a escorrer para fora e para baixo de sua perna. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele a viu se virar e jogá-lo na cama antes de montá-lo. Você me ajudou a relaxar. Acho que é hora de retribuir o favor. Além disso, parece que sua amiga lá embaixo é boa para mais. Ela disse enquanto se abaixava e bombeava. Ela se alinhou sem se importar que a semente dele estivesse vazando e o recolocou. Deixe-me fazer o trabalho dessa vez. Ela disse antes de começar a pular. Não querendo discutir, ele se deitou e aproveitou o passeio. Ela se inclinou para frente, apoiando as mãos no peito dele e manteve o ritmo. Ela ainda estava um pouco trêmula pelo prazer que lhe foi dado, mas estava determinada a dar a ele uma experiência semelhante. Ela manteve o ritmo e sentiu um choque quando Naruto começou a mordiscar seu mamilo esquerdo. O direito não ficou de fora, pois a mão dele estava beliscando e puxando, levando-a ao limite mais uma vez. Ela parou momentaneamente e tremeu levemente quando seu terceiro orgasmo tomou conta. Ela estava um pouco sem fôlego e podia sentir seus olhos começando a rolar para trás um pouco. Mitsuki-chan, se você continuar fazendo essa cara, eu vou gozar de novo. Naruto disse a ela enquanto sua cara de orgasmo era sexy demais para seu próprio bem. Seu orgasmo finalmente diminuiu um pouco e ela continuou seu passeio. Ela fez o melhor que pôde para ter certeza de que ele estava olhando para seu rosto, pois sabia que era uma das coisas que o excitavam. Com certeza ela podia sentir Naruto Jr. começar a ficar mais duro e sabia que estava quase na hora. Mais 3 estocadas e ele mais uma vez a segurou no lugar. Ela se inclinou e deitou sobre ele enquanto ele a envolvia com os braços e se esvaziava. Eles ficaram nessa posição por minutos antes de finalmente se separarem e voltarem a ficar de conchinha. Ambos não disseram nada enquanto aproveitavam sua felicidade pós-sexo. Finalmente, depois de uns 10 minutos, Mitsuki quebrou o silêncio. Eu te amo. E eu também te amo, Mitsuki-chan. Ele respondeu enquanto alcançava uma gaveta. Ela não conseguia ver o que ele estava fazendo, mas não se incomodou em se virar. Na verdade, eu te amo tanto que eu queria te dar isso. Ele disse antes de apresentar uma pequena caixa preta para ela. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu o que provavelmente havia dentro da caixa. É isso, ela começou. Ela foi interrompida quando ele abriu a caixa e ela viu um anel como uma pedra gigante no centro. Eu ia esperar até amanhã, mas não consigo me conter. Mitsuki-chan, você quer se casar comigo? Ele perguntou. Ela não conseguia falar e as lágrimas começaram a encher seus olhos. Ela rapidamente as esfregou e se virou para ele assentindo. Claro. Ela diz antes de beijá-lo com tudo o que tinha. Assim que ela se separou, ela deu uma olhada no anel e o experimentou. Parte dela sempre se lembraria de seu primeiro marido, que ele descanse em paz. Mas ela sabia que ele iria querer que ela seguisse em frente e fosse feliz. Ele nunca seria esquecido, mas ela estava finalmente seguindo completamente em frente com sua vida. Eu tenho que contar a Katsuki. Ela disse ele já sabe. Naruto disse a ela. A última vez que ele veio eu pedi sua bênção. Ela sorriu e se jogou em seus braços. Os dois não se separaram pelo resto da noite. O casamento deles foi um acontecimento bem rápido, alguns meses depois. Apenas um punhado de seus amigos e familiares mais próximos foram convidados, assim como os amigos e familiares de seu novo marido. Ela era oficialmente Uzumaki Mitsuki. Katsuki, é claro, manteve seu nome o mesmo, mas garantiu à mãe, de sua própria maneira impetuosa, que não seria contra ela mudar o dela. Os dois recém-casados voltaram para casa após o casamento e consumaram o casamento.
A vida era boa para os dois. Quanto a Bakugo, ele visitava os dois regularmente e continuava seu treinamento em sua busca para ser o número 1. Tudo finalmente pareceu voltar ao normal para o loiro acinzentado. Ou assim ele pensou até receber notícias de sua mãe 5 meses depois. Desculpe, você poderia repetir isso para mim? Ele perguntou. Você é surdo. Eu disse que você vai ganhar um irmãozinho. Agora venha aqui e me dê um abraço. Sua mãe disse antes de forçar o garoto a se abraçar. Naruto observou enquanto o loiro tentava lutar para sair, mas sutilmente se certificou de não empurrar contra a barriga dela. Ele deixou um sorriso satisfeito cruzar seu rosto. Eles seriam uma ótima família. Fim. Até segunda.